Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, hoje com um assunto muito bacana e é um assunto que vai fazer você pensar um pouco em tudo que está acontecendo. Eu vou falar de 9 lições que a pandemia ensina pra gente, principalmente no lado financeiro, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, não esquece de dar o joinha se você gostar, que para mim é o mais importante, e o principal, comenta aqui embaixo se alguma dessas experiências fez sentido para você, tá bom? Com a pandemia, a gente tem uma incrível oportunidade aí de aprendizado e a gente consegue aprender aí 9 lições financeiras durante esse período, tá? Então, o que a gente consegue refletir que realmente trouxe de ensinamento pra gente, tá? Já se passaram aí 11 meses aqui no Brasil, desde o primeiro caso que foi detectado, e foi um período um tanto quanto aí conturbado e único para muita gente, né? Que muita gente está aprendendo a lidar com isso, que nunca vivenciou nada parecido. A grande maioria da população nunca vivenciou nada parecido com isso, tá? Mas será que realmente, além de preocupação, de medo, outras lições, principalmente financeiras e de outras áreas também, não aconteceram? Sim, com certeza aconteceram, pelo menos para mim, tá? E eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas dessas lições aqui também. Com todas as crises que passamos na vida, com todas elas, essa também ela tem o poder de trazer aprendizado. Tá? Eu sempre falo que algo ruim não é para ser ruim para a gente, é para ensinar algo para a gente, para que isso não se repita ou que a gente saiba lidar melhor com determinada situação. O que a gente tem que deixar de lado é a teimosia e aprender. Tá? O que você aprendeu até aqui? Eu certamente aprendi muita coisa, e as relacionadas ao aspecto financeiro são apenas uma parte delas, tá? Acho que a gente tem muito aprendizado e muita coisa aconteceu na vida de muita gente, na questão pessoal, na questão profissional, na questão financeira, na questão de relacionamento, uma série de aprendizados aí nesse período. Item 1, qual que é a minha primeira lição que eu quero compartilhar com vocês? A gente precisa menos do que pensa, tá? Eu descobri que muitas das coisas que eu tinha e que pareciam ser essenciais, né, elas poderiam ser deixadas de lado. A gente aprendeu a conviver com muito menos coisa que a gente tinha no dia a dia. E a gente aprende que a gente não precisa de tanto para viver, né? As coisas parecem ficar mais simples no final das contas. E isso certamente ajuda no momento que é preciso reduzir gasto. Então, muita gente se questiona será que eu realmente preciso daquele carro que custa X aqui? Será que se eu tivesse um carro que custasse metade deste X, já não ia me atender da mesma maneira? Eu não estou necessitando tanto sair na rua. Será que eu realmente preciso de 2 carros, 3 carros, sei lá quantos carros você tem na garagem? A gente começa a repensar algumas coisas que influenciam em custo, né? Mesma questão de moradia. Será que onde eu estou vivendo realmente é o que eu preciso para viver? Será que é pouco? Será que é muito? Muitas pessoas entendem que aquele não é o melhor cenário para ela, que faria mais sentido ela pensar em uma outra alternativa. Isso forçou muitas pessoas a pensarem de forma diferente e buscar alternativa financeira para otimizar esse dinheiro, tá? Claro que em algumas exceções não foi necessário, morava num espaço muito pequeno, comecei a trabalhar em casa, preciso de mais espaço para tentar trabalhar em casa, mas não é a regra, tá? Isso é a exceção. A regra é que muita gente conseguiu se rearranjar ali em casa e começou a questionar muitas coisas que ela tinha de despesa que não obrigatoriamente eram necessárias, tá? E eu cito um caso muito corriqueiro que eu acho que muita gente já deixou de lado isso, que é a questão de TV a cabo, né? Faz quanto tempo que você realmente assiste a TV a cabo? Você assiste mais Netflix, YouTube? Muita gente não assiste mais TV a cabo e continua pagando aquela despesa mensalmente, então precisa refletir sobre isso, tá? Segundo ponto, fazer coisas em casa. Essa talvez tenha sido uma lição forçada para a maioria das pessoas, né? Mas sim, é muito possível fazer coisas em casa no lugar de adquirir fora. Seja para você poder economizar, seja para ser algo divertido e você entreter seu tempo, você passar seu tempo. Além do que pode ser mais barato. Por exemplo, fazer uma pizza em casa, fazer um bolo e até pãezinhos. A minha esposa adora cozinhar, ela faz pãezinhos que tipo ela aprendeu num livro que eu comprei para ela. Então, assim, e ela toda hora traz uma receita nova. Isso deixa de ser apenas algo para você consumir, que já se torna mais barato do que você comprar fora,
Isso entretém a pessoa, entretém a família ali naquele momento de descontração, e não, porque não, também isso pode se tornar um negócio. Por que que você não aprende a fazer alguma coisa e começa a vender isso para outras pessoas, principalmente da parte de alimentação? É algo que não tem crise, sempre vai ter alguém querendo comprar alguma coisa, principalmente com necessidade básica que é de alimentação, tá? Que é o que eu falei, então eu tô lendo aqui que eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Isso se você não resolver, como eu falei, vender essas guloseimas e ainda ganhar um extra que muita gente tem feito. Ah, um exemplo, por exemplo, meu cunhado, ele trabalha com fabricação, ele aprendeu, ele já trabalhou em alguns lugares, e ele aprendeu a fazer massa caseira. Então hoje, o que ele aprendeu nesse tempo aí de 2020? Ele está fazendo massas artesanais e está vendendo essas massas artesanais, virou um negócio para ele, tá? É um negócio rentável. Então sim, tem oportunidade em tudo que você faz, tá? Terceiro ponto que tem muito a ver com o lado financeiro na veia, que eu sempre bato aqui no canal, tá? A reserva de emergência é item essencial, tá? Uma das lições financeiras que a pandemia ela ensinou que guardar dinheiro é essencial. Essa recomendação, que parece um papo chato de educador financeiro, que toda hora fica falando, faça primeiro a sua reserva de emergência, etc., com certeza salvou muita família nessa crise, tá? Você saber que você tem uma reserva ali, que qualquer imprevisto, e um imprevisto dessa magnitude que nem aconteceu pode acontecer, é extremamente tranquilizador para as pessoas, tá? E quando a pessoa está bem, todo o restante está bem também. Eu acredito que a partir de agora, formar essa reserva de emergência seja item de primeira necessidade, né? Mesmo para quem não levava isso muito a sério. Então muita gente realmente sabia do conceito, sabia a teoria, mas não levava isso a sério, e a partir de agora viu que, peraí, isso realmente pode acontecer, né? É que nem seguro de carro, você não, ou qualquer outro seguro, você nunca vai querer fazer o seguro, vai sempre achar aquilo uma despesa, até você ter o primeiro sinistro, o primeiro evento, a primeira batida, o primeiro roubo, e você fala, pô, valeu a pena. Então, não espere o problema, tá? Antecipe a solução e não deixe de se preocupar com a sua reserva de emergência. Um pouquinho por vez, mantendo a frequência, já ajudará muito lá na frente, tá? Item 4, mais experiências e menos coisas. Isso é fantástico, tá? O que você fez até agora durante essa pandemia? O período certamente me ensinou que as experiências, como eu já pensava anteriormente, são muito mais importantes do que as coisas, tá? Só que a teoria deixou de lado para vir para a prática. Fui forçado a pensar dessa forma e viver dessa forma. Podem ser experiências simples, como tomar um café da manhã com a sua família, ou a lembranças de, sei lá, viagens, experiências mais diferenciadas, uma viagem diferente que você fez, alguma coisa de experiência que você teve no passado, uma lembrança. Isso pode vir à tona e você vê o quanto aquilo era importante para você. E com certeza quando você pensa que, putz, eu não vejo a hora de poder sair sem máscara, poder fazer, abraçar as pessoas, etc., isso com certeza vai te remeter a momentos que foram experiências que marcaram tua vida. Você não vai falar, nossa, eu não vejo a hora de ficar livre disso tudo para lavar meu carro, né? Isso, assim, acho que não é o que a pessoa vai pensar de cara. Então, muito mais é a experiência do que ter as coisas, do que possuir as coisas. E isso fica muito forte quando a gente está num núcleo muito fechado. Eu aproveitei, por exemplo, os pequenos momentos que eu tive para curtir e tomar um sol no terraço. O sol estava batendo, eu fui lá no terraço, aproveitei para tomar um pouco de vitamina D. Então, assim, são coisas que marcam, que tipo, você não faz no dia a dia, você não estava acostumado no dia a dia, e você passa a aproveitar isso de uma forma diferente, tá? Ou fazer atividade com meus filhos, né? A gente está... isso foi, para mim, foi fantástico, essa experiência. Não vou falar que é fácil, tá? Não vou ser hipócrita aqui de falar que é fácil, porque viver com dois filhos pequenos, que eles, a gente sabe o que está acontecendo, mas eles não têm profundo conhecimento disso, principalmente quando são pequenos. Então esse dia a dia é desgastante para todo mundo, tá? O mundo não é mil maravilhas, eu não tô aqui falar que minha vida é perfeita, não. Tem problemas, tem brigas, tem, né, orientações ali para corrigir algumas coisas com eles, mas essa experiência de troca com eles para mim tem sido fantástica. Eu aproveitei demais, tá, com eles, de estar junto. Eu acho que a nossa relação aqui de pai e filhos, mesmo com a minha esposa, se fortaleceu muito nesse período, tá? Eu brinco que nesse período ou muito casamento acabou, ou muito casamento se fortaleceu. Não tem um casamento morno aqui. Então, realmente, porque foi um desafio para todo mundo, principalmente quando tem filho envolvido, tá? A gente sabe que tudo fica mais aflorado, os sentimentos ficam mais aflorados, os bons e os ruins, não tem jeito.
mas a gente conseguiu vivenciar essas experiências de forma muito mais intensa e com certeza isso eu vou levar para a vida como aprendizado. Tá? Item 5, flexibilidade é muito importante. Outra das lições que a pandemia me trouxe é que ser flexível é muito importante. Quando você precisa sobreviver, também deve ser adaptável, tá? Se a sua área não contrata mais, cabe a você pensar o que você pode oferecer ao mercado. Muita gente descobriu talentos e aproveitou para aprender coisas que em outras situações nunca teria descoberto ou aprendido, tá? Então, quando você é forçado a fazer algo desse tipo, você vai atrás e faz, tá? Então, isso foi uma grande lição. E exemplo da minha vida foi a descoberta de fazer um canal aqui no YouTube que virou uma fonte de renda extra também. Tá? Não estou focado nisso, na questão de renda, porque ainda é muito baixo, nem é significativo para o meu dia a dia. Mas acabou gerando, é dinheiro. Ninguém reclama de ganhar dinheiro a mais, né? Pelo menos eu espero que não. Próximo ponto, item 6. No meio do caos, sempre há luz, tá? Períodos conturbados, eles também fazem enxergar que, por mais que esteja tudo uma droga, sempre haverá alguma coisa boa em algum lugar. Sempre tem um que ajuda, sempre tem um que indica, e você mesmo vai fazer isso também. Você deve ter feito muito isso para ajudar as pessoas. Então a gente tem uma coisa menos isolada em termos de sociedade para uma sociedade mais unida de um querer ajudar o outro de alguma forma, tá? Vamos lá, item 7. Item 7 tem gente que chora e gente que vende lenço, tá? Enquanto muitas empresas sim fecharam, outras abriram ou precisaram aumentar os turnos de trabalho. Teve empresa de moda que passou, por exemplo, a produzir máscaras de pano. Teve empresa de comércio, de cosmético, que passou a produzir álcool em gel. Então tudo vai de acordo com a demanda, tá bom? O delivery e cursos online nunca tiveram tão em alta, tanta necessidade, tanta gente demandando esse tipo de produto ou serviço, tá? Portanto, lembremos que as crises certamente oferecem oportunidades também. Cabe a nós mapear e enxergar essas oportunidades. E claro, aqui no canal sempre vou trazer para vocês tudo que está acontecendo, com tudo que as pessoas realmente estão investindo tempo e dinheiro para ter retorno financeiro. E aí entra aquele item acima sobre a necessidade de ser flexível. Não dá para a gente achar que sempre fazendo a mesma coisa a gente vai sempre, a gente vai buscar resultados diferentes. Não, para obter resultados diferentes você não pode fazer sempre a mesma coisa, tá? Então, em vez de chorar as pitangas, né, que é um ditado que todo mundo fala, porque o seu caminho não está dando certo, pensa num novo e bonito caminho para se explorar, tá? Item 8, não temos controle de quase nada, mas nós podemos minimizar os riscos, tá? Uma das lições financeiras mais importantes para as pessoas que elas podem ter aprendido até agora é que não temos controle de absolutamente nada, tá? Quem imaginou que durante meses nossas vidas fossem virar dessa forma de cabeça para baixo? Mas não ter controle não significa que não dá para diminuir esses riscos, tá? Esses riscos eles podem ser diminuídos, fazer a nossa parte para isso. Assim como usar álcool em gel e usar máscara, por exemplo, de um lado, ter a reserva financeira também auxilia no outro lado, tá? Então a gente tem que cuidar da saúde, mas tem que cuidar do lado financeiro também. Tal como pensar no seguro de vida, eu fiz um vídeo sobre isso ontem, se você não assistiu, assiste aqui ainda. Cortar gastos que não fazem sentido e adquirir esse hábito de guardar dinheiro e investir sempre também faz parte. Desapegar do que não está nas suas mãos é o melhor caminho. Então, assim, o que a gente não tem controle, não adianta a gente sofrer e não adianta a gente querer mudar o cenário. A gente não tem controle da situação. A gente tem que fazer e ter controle daquilo que a gente realmente consegue, tá? E lembrem-se de uma coisa, o Flávio Augusto diz isso, tá? Estabilidade não existe. Ou as coisas estão evoluindo ou você está indo para baixo. Estabilidade não existe. Então, ao invés de tomar uma curva descendente para baixo, sempre busca melhorar, sempre busca se aprimorar para você sempre subir e sair do que você chama dessa zona de conforto, porque na prática ela não é uma zona de conforto. No final das contas, ela está deixando que você não tenha novas oportunidades e consiga se desenvolver em novas competências também, tá? Item 9, o último, o medo não deve guiar a nossa vida, tá? Finalmente, uma lição importante que aprendi até aqui é a questão do medo. Apesar de assustador, não deve guiar nossas vidas. A gente precisa sempre fazer o que dá, precisa se prevenir, precisa diminuir risco, mas também tem que enfrentar os nossos medos. Meu pai, algumas pessoas já sabem aqui, ele teve que enfrentar o medo de ficar internado 2 vezes no ano passado, em uma delas ser entubado, e era claro quando eu ia visitar ele o medo no olhar dele, tá? Ainda não era nenhum sintoma de Covid, nada disso, então eu conseguia ir até a UTI.
E era evidente o medo que ele tava de estar naquela situação. Eu sei o quanto ele tinha medo de hospital, o quanto ele tinha pavor dessas coisas. Mas ele teve que enfrentar isso, ele não tinha escolha, a gente tem que enfrentar nossos medos. Felizmente, na época, ele conseguiu sair do hospital. Infelizmente, depois de um tempo, ele não veio ele veio a não resistir mais, então ele acabou falecendo no ano passado, por conta de outros problemas de saúde que ele já tinha, mas ele teve que enfrentar o medo dele. E talvez isso tenha preparado ele para essa passagem que ele fez, tá? Então, a gente tem que enfrentar nossos medos. Caso contrário, eu imagino que se ele não tivesse passado por isso, se não fosse alguma coisa grave, que ele fosse internado ali para tentar segurar ele mais um tempo aqui, ele tinha ido embora antes, né? Então a gente tem que enfrentar nossos medos. Eu também tive caso de outros familiares que tiveram problemas de saúde aí diante de tudo que a gente está vivendo, esse mesmo cenário, ficaram internados sem saber o que ia acontecer, mas felizmente eles saíram vitoriosos, tá? De tudo isso. Portanto, essa é a lição que a gente tem que levar. Respeite o seu medo, mas nunca deixe que ele te domine, porque é no medo que a gente enfrenta as adversidades que vão fazer a gente trazer novas perspectivas e ter mais força para fazer tudo o que a gente realmente precisa. Então, se você cair, se levanta, tá? Se perder dinheiro, volta a guardar. Se perder trabalho, respire e vai atrás de outras oportunidades. Cria novas oportunidades, não só espere essas oportunidades. Cada crise é um novo aprendizado, a gente tem que levar em conta isso, tem que trazer o lado positivo dessas crises. Foca a sua energia e se abra para receber toda a prosperidade e coragem que precisa, porque no fim vai dar tudo certo. Legal? Obrigado, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!